A graça e a paz, igreja. É muito bom estar aqui com vocês, viu? E eu queria que você abrisse seu coração, porque eu sei que grandes coisas Deus vai fazer nessa noite. Eu me alegro em poder estar aqui hoje falando para vocês, Dia das Mães, e eu acho que não poderia ser diferente de trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês, mães, para a igreja, mas eu vou dizer alguns detalhes específicos para nós. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, amém? Eu quero ler 3 versículos com vocês. O primeiro é Salmos 112, 1, 2. Eu vou lendo para nós ganharmos tempo, porque tem as crianças ainda para estar cantando. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Agora nós vamos ler Salmo 103, 17. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. E agora nós vamos ler Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Miriam, esposa do Daniel. E eu queria falar rapidinho um pouquinho sobre a minha vida, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu fui criada num lar com 4 irmãs. E com uma mãe que com 26 anos? 27 anos, já estava sozinha, divorciada, cuidando de 4 filhas. E meu pai foi embora para Israel, meu pai é judeu. E minha mãe teve um desafio aí pela frente, na caminhada como mãe. Não foi fácil. Mas sabe o que eu quero deixar para vocês? É que se um dia ela não tivesse conhecido essa palavra, se ela não tivesse conhecido esses mandamentos, se ela não tivesse seguido essas instruções, eu não sei aonde nós estaríamos hoje. Eu não sei o que teria acontecido comigo, com as minhas irmãs. Quando meu pai foi embora, eu tinha 5 anos, 5 para 6. A Camila tinha 5 para 6. A Camila tinha 6, eu tinha 5. A Raquel tinha acho que 3. E a Marina tinha 1 mês. 3 meses. A minha mãe tinha uma vida muito boa. Tinha uma casa muito boa. Tinha 4 carros. E ela ficou sem nada. Na rua. Com 4 filhas para criar. Mas ela conheceu uma palavra de um Deus que jamais vai nos desamparar. E sabe, mãe, eu quero deixar hoje aqui para vocês. Vocês nunca vão estar desamparadas. Porque nós temos um Deus que está olhando para nós. Nós temos um Deus que cuida dos detalhes. E Ele levanta pessoas para te reerguer. Assim como Ele fez com a minha mãe. E nós, mulheres, pais, mães, muitas vezes temos sido negligentes nessa área. Porque nós não temos tempo. Porque nós não temos ouvido para os nossos filhos. Porque nós estamos ocupados. Porque nós estamos no celular. E nós muitas vezes não temos visto um pedido de socorro dos nossos filhos. Muitas vezes nós não temos visto as companhias dos nossos filhos. E depois
não adianta chorar. É tempo de nós nos fortalecermos na palavra. É tempo de nós sermos mulheres, mães de oração. Mães que entram no quarto dos seus filhos durante a noite e oram. Mães que clamam por misericórdia. Mães que clamam pelos anjos do Senhor ao redor da vida deles. Nós estamos vivendo num mundo contaminado. Num mundo que tem sido influência e pregado ao contrário disso. Tem pregado o aborto. Tem influenciado sobre você ser independente. Sobre você ser autossuficiente, sobre se não deu certo o seu casamento hoje, você arranja outro. Ou tem uns que falam, nem casa de novo, fica solteira, vai ter uma vida boa, não tem ninguém mandando em você. Mas não é isso que o Senhor tem para você, porque se você resolver seguir nesse caminho, você só vai ter uma vida de decepção. E outra coisa, os seus filhos se espelham em você. E o que os nossos filhos têm visto em nós? Temos sido mulheres de oração? Nossos filhos têm nos visto prostrados na presença do Senhor? Ou nossos filhos só têm nos visto murmurando, reclamando? Eu sei que às vezes a carga pesa, às vezes é pesado. Às vezes dá vontade de abandonar tudo. Mas, gente, no final da corrida, a vitória, quando você vai erguer o seu troféu, você vai falar, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena educar os meus filhos no caminho. Vamos abrir em Provérbios 22, 6. Pode deixar que eu abro, gente. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar dele. Se você se dedicar em dobrar os seus joelhos, entrar na presença do Senhor, instruir os seus filhos no caminho, ei, você vai ter só alegria. Você vai ter só colheitas boas. E sabe, às vezes nós não estamos dispostos a isso. Às vezes nós não queremos perder tempo em falar da palavra para os nossos filhos. Às vezes nós queremos terceirizar algo. Nós queremos jogar a responsabilidade para o tio do departamento infantil, para o colégio, seja para quem for. Mas essa responsabilidade é nossa. Porque talvez a forma que eles vão ser ensinados lá fora, num colégio, não vai ser da maneira que é correta. Tem um livro que eu estava estudando com a minha sogra, até a gente quer fazer um estudo com os pais, que é Seja Influenciador na Vida do Seu Filho, né? Alguma coisa assim. Gente, fugiu o nome agora, mas é um livro muito bom, depois eu vou lembrar para falar para vocês. E ele fala que... Exato. Conquiste o coração do seu filho. Nada a ver com o que eu estava falando, mas é isso aí. Esse livro é maravilhoso, eu aconselho vocês lerem. E ele está falando sobre a influência, sobre até uma certa idade, nós somos uma influência total na vida dos nossos filhos. Eles seguem, eles olham, eles escutam, eles estão ali vidrados. Vou ver o que meu pai fala, eu vou esperar ver o que minha mãe fala, eu vou fazer isso porque minha mãe faz, porque meu pai faz. Porém, chega uma idade, vira uma chavinha e esquece. Ah, mas é o meu amigo falou, o meu amigo, o meu aquilo. E você já não é uma influência na vida do seu filho. Mas ele fala para nós aproveitarmos todo esse período que nós temos para sermos influentes. Porque quando ele chegar numa certa idade que ele vai poder decidir por ele, ele vai falar, não, meu pai e minha mãe me ensinou diferente. O meu pai e minha mãe não ia fazer assim. O meu pai e minha mãe, não é isso. Eu vou ir para a igreja, não vou me desviar, eu não vou me contaminar.
Porque se ele não teve essa influência desde pequenininho dentro de casa, pai, se você não tirar o seu carro da garagem para levar o seu filho num culto de quinta-feira, para levar o seu filho num grupo de conexão, não adianta chorar depois que seu filho está indo sozinho para uma balada. Não vai adiantar, esse tempo não vai voltar atrás. Eu sei que cansa, gente. Às vezes o Gabriel fala, mamãe, ai meu Deus, liga pro seu vô. Graças a Deus por esse vô que socorre, vai, leva, busca. Mas se não é nós mesmo. E a gente tem visto uma colheita tão bonita na vida do Gabriel. Outro dia a Vanessa falou, Miriam, o Gabi num culto levantou, começou a dar palavra, orou, enfim. Porque está sendo influenciado nesse ambiente. Agora, se nossos filhos não se alimentarem desse ambiente, dessa atmosfera, o que eles vão ter para dar? Mãe, nós vamos dar conta. A maternidade não é fácil. Eu falo que enquanto a mãe está lá, já acordou, né? Vou dar o meu exemplo, mais ou menos, né? Acordou, arrumou o lanche, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. O pai acordou, o pai já se arrumou. Não, meu marido me ajuda muito, viu, gente? Mas estou dando um exemplo. O pai fez 3 coisas, a mãe já fez 10 coisas. Porque é da mãe mesmo. O pai olha, tá tudo bem, já foi dormir. A mãe vai lá, vê se o outro está coberto, vê se o ar-condicionado está muito gelado. É nosso. Nós aumentamos 10 vezes mais a responsabilidade nossa. Mas é de mãe. E isso é tão bom. Isso é tão importante, nossos filhos saber que eles estão guardados e que eles são cuidados. E nós não podemos tirar essa presença da vida dos nossos filhos. E sabe, mãe, se talvez seu filho não esteja no caminho do Senhor, talvez se seu filho decidiu seguir um outro caminho, uma outra jornada, tire esse peso de cima de você agora. Seja livre, mãe, para você se levantar novamente, para você se reerguer como intercessora do seu filho. Ei, interceda novamente, já não foi, não está perdido. Creia na reconciliação, creia no retorno, creia no arrependimento. Não é o fim, mãe. Não se culpe, essa culpa, esse fardo não é seu. Porém, pais, se seu filho está aqui ainda debaixo da sua asa, essa responsabilidade é sua. Precisamos orar, precisamos cobrir os nossos filhos, precisamos profetizar, precisamos dizer, filho, você é um escolhido, filho, o Senhor se alegra, filho, seja usado, seja instrumento. Precisamos ser mulheres de oração. Como eu disse para as mulheres, quarta-feira, se você não se alimentar, se você não se encher, você não tem o que dar. Agora, se você está cheia, se você está alimentada, você quer sair falando e dando para todo mundo, não é? Você quer sair. Agora, quando você não está, a televisão realmente vai te segurar. E seu filho vai estar lá. Esses dias eu senti vergonha de mim mesma. O Theo brincando. E eu estava no celular, mas eu não estava em redes sociais. Eu estava falando com uma colega do banco. E o Theo fazia assim, mamãe, ó, para mim. Mamãe, olha para mim. Ei, isso doeu. Porque muitas vezes o seu filho adolescente está dizendo, ei mãe, olha para mim. Mãe, olha para mim. Pai, olha para mim. Pais. Homens, aliviem para as esposas. Não é porque sua esposa não trabalha fora que ela está descansada. Ei, trabalhar dentro de casa dá trabalho. Cuidar de filho sozinho dá trabalho. A gente não vê a hora do pai chegar e falar, ufa, fica um pouco, deixa eu respirar.
A sua esposa precisa de um tempo só dela. Para ela ter o tempo de oração. Para ela ter um tempo de paz. Para ela se conectar com Deus. E para ela estar tranquila para cuidar de você. Olha que benefício maravilhoso. Porque se ela está estressada, o que ela vai ter para te dar? Filhos. Eu já ouvi muito não da minha mãe. Também já apanhei muito. Acho que eu fui a que mais apanhei. Eu era muito bocuda. Muito bocuda. E minha mãe não media esforços em me corrigir. A Camila falava, ai mãe, bate menos. Mas sabe, filhos, quero dizer para vocês que um não, uma correção, dói muito mais em nós do que em vocês. Às vezes quando nós vamos corrigir o Gabriel, eu fico tensa, meu olho enche de lágrima, eu quero chorar. Quando o Daniel fala, vai pro seu quarto, eu vou pegar a cinta. Aquilo me trava, mas eu sei que é necessário. Eu sei que é necessário. Filhos, amem os seus pais. Talvez hoje vocês não entendam o não. Talvez na hora do não você sinta uma raiva. Porque às vezes nós ficamos irados mesmo. Mas libera seu coração. Porque quando você chegar numa maturidade, quando você for pai, você vai se lembrar, ei, aquele não do meu pai e da minha mãe. Mães, parem de ser frouxas, de tirar a autoridade do pai. Parem de aliviar para os seus filhinhos. Eles precisam aprender com o não. Eles precisam aprender a saber que existem estações. Continue firme na sua decisão. O Gabriel é o mais pinga. Mamãe, mas posso? Mamãe, mas já. Mamãe, mas deixa. Mamãe, mas eu sei que você falou não, mas mamãe, não. Mesmo doendo, é não. Mulheres, Deus nos chamou para sermos influenciadoras, para exalarmos o bom perfume de Cristo, para nós sermos intercessoras, resposta, alívio. É difícil você se sentir sozinha. Mas está na hora de nós, mães, mulheres, amigas, pegarmos juntas e aliviarmos umas para as outras. Sermos intercessoras uma pelas outras. E escolher a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor de todo o seu coração. Que eles entendam que amar a Deus é prazeroso. Que eles entendam que vir para a igreja não é só mais um cumprir escala. Não é só mais uma obrigação. Mas é nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. De nós adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Porque eu tenho certeza, os nossos filhos jamais se desviarão dessa presença. E eu sei que tem mulheres que podem estar dizendo, Miriam, mas não é tão fácil. Eu sou sozinha. Não tem ninguém para ajudar. Sou eu pego, acordo, levo para a creche. Eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar. Existe graça e existe misericórdia do Senhor. O Senhor encontrou na vida da minha mãe um coração confiante. Um coração sabendo que estava confiando nele, mesmo quando tudo estava dizendo não. E minha mãe teve a colheita. Hoje nós somos em 4, todas casadas.
com homens do Senhor, dentro da igreja, com a sua família formada. Mas se ela não conhecesse essa palavra, eu não sei onde nós estaríamos. Poderíamos estar tendo uma vida miserável, casamento destruído. Mas ela decidiu renunciar à vida dela por amor a Ele e por amor às suas filhas. Vale a pena, mãe, você não está só. E talvez você tenha crescido num lar ajustado, como meu marido. Uns pais cristãos, pais no caminho, pais que supriam as suas necessidades. Mas de nada adiantaria se não tivesse a palavra. Porque o que fez arder o coração do Daniel, do Tiago e da Juliana foi porque eles viram e foram criados dentro da palavra. Dentro do caminho. Porque também seria em vão o trabalho deles. Não ia adiantar. Eles não estariam aqui hoje se não fosse o Senhor. E hoje é dia das mães. E eu queria trazer alívio para vocês, mães. Nós nos culpamos. Nós achamos que nós falhamos. Nós deixamos de comer o melhor pedaço para dar para os filhos, agora dá para o marido, agora dá para os filhos, né? Mas vale a pena. Eu não abro mão disso. E você que está pensando em engravidar, mas tem dúvida, será que é isso que eu quero? Ei! Você não vai se arrepender de ter um filho, mas você pode se arrepender de não ter tido. Tire esse pensamento mundano da sua cabeça agora, em nome de Jesus. Porque filho é bênção. Ser mãe é bênção. Ei, ser mãe é maravilhoso. Não tem mais um, não. Aqui não tem mais nada. O Daniel fala que é uma menininha. Eu falo, só falta, vai, ainda vem outro homem. Não, gente, não. Eu sou mãe de homem. Sempre disse isso, que eu ia ter só filho. Amor, já temos nosso garotinho aí. Mas vale a pena, mãe. Vale a pena. Mãe cura. Mãe tem uma palavra. E sabe, mãe, sabe você, filho, que está desconectado da sua mãe, dos seus pais, dá tempo de voltar. Dá tempo de se reencontrar. Quando você está bem com a sua mãe, quem tem a mãe ainda presente, qualquer coisa que você está passando, o que você fala? Eu vou ligar para minha mãe. Eu estou com dor, o Daniel fala, mamãe! O Daniel não passou bem esses dias, chegou minha sogra lá na hora do almoço com sopinha pro Daniel. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Sarou. Minha sogra, Sara. Amor de mãe, Sara. Comidinha de mãe, Sara. Seja acessível, mãe, aos seus filhos. Não seja tão dura. Tenha um coração aberto, inclinado para os seus filhos. Seja boa amiga. Não precisa ser tão dura, porque você vai afastar. Mas também não precisa ser tão mole para o seu filho montar em cima de você. Nós sempre queremos a mãe por perto. Os seus filhos, mãe, amam você. Por mais que eles saibam que nós somos chatas mesmo. E temos que ser. Se você não é uma mãe chata, alguma coisa aí precisa ajustar. Porque mãe é chata. Vocês estão rindo que é verdade, não é? Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair do não dá agora, filho. Gaste um tempo, invista. Saia com seu filho. Tenha um tempo. Eu gostava muito assim, a minha sogra sempre carregou, né? A minha mãe sempre trabalhou. Minha mãe sempre esteve fora. Mas sempre foi presente da maneira que dava. Mas por outro lado, eu tenho a minha sogra que sempre estava dentro de casa. E sempre carregava os meninos. Leva, vai, busca, vai.
E eu lembro que o Daniel era muito grudado com ela. Ia pro mercado, levava. O Daniel foi pra escola, gente, com 6 anos de idade, porque chorava. A minha sogra teve dó. Então ela tirou ele do escola e voltou o menino pra escola com 6 anos de idade. Não foi isso, Eli? Porque o filhinho queria ficar grudadinho na mamãezinha, então ela levava ele pra cima e pra baixo onde ela queria. Ele chorava muito. É mãe. É mãe. Mas talvez, mãe, essa não foi o que a outra mãe pode fazer. Talvez essa não seja a sua realidade e ele vai ter que ficar chorando mesmo. Mas está tudo bem, essa culpa não é sua. Nós não precisamos repetir a história. É dentro da sua casa. É a sua regra. É a sua família. Porém, o caminhar segundo essa palavra é a mesma história. Ela tem que se repetir. É de geração em geração. É de geração em geração. É de geração em geração. Foi como meu sogro disse, daqui a pouco vai estar casando os filhos dos netos aqui, né? É de geração em geração. E eu creio, eu pego isso para mim, eu recebo. Não é porque são filhos e netos de pastor. Mas é porque estão sendo criados na palavra. O Theo outro dia teve uma dorzinha de barriga e falou assim, olá, mamãe. E à noite, outro dia, ele teve dor de ouvido. Eu falei, vamos orar, filho. Aí ele teve dor de barriga. Ele, orar, mamãe. Porque está sendo criado dentro da palavra. Não tem segredo. Se você quer leveza, é dentro da palavra. Se você quer direção do Espírito para a decisão que você vai tomar dentro do seu lar, é dentro da palavra. A minha mãe até falava assim, vocês podem não me contar, mas o Espírito Santo me revela tudo. A gente ria. Às vezes a gente falava, esse Espírito Santo está atrasado. Brincadeira. Mas o Espírito Santo incomoda. Se o Espírito Santo falar, pega o celular do seu filho, pega. Hey, não tem essa de que está invadindo a privacidade. Com quem seu filho está falando? O que ele tem assistido? Essa geração tem tido acesso à pornografia. Tão fácil. Deixe seu filho muito tempo trancado no banheiro com o celular na mão, não, viu? Se precisar, tire a porta do quarto. Eu falo, Gabriel, eu vou arrancar a porta do seu quarto. Porque ele não vai se contaminar. Eu não posso criar ele numa bolha. Mas eu posso educar na palavra. Eu posso educar na palavra. Você pode educar na palavra. Há poder na oração de uma mãe. Tem uma pessoa, ela até está aqui, ela vai rir. O filho dela era apaixonado por uma pessoa. Apaixonado, vidrado. E a pessoa era o cão. A pessoa dava trabalho. Não era a pessoa certa para casar com o filho dela. Não era. Não era a pessoa para casar com o filho dela. E do jeito que as coisas iam avançar. Tirso já até sabe. Já tá lá no meu Deus. E do jeito que as coisas iam avançando. A gente olhava e falava, meu Deus, essa pessoa tá cega. Vai casar. Sabe o que a pessoa falava? Não vai. Deus escuta a minha oração. O meu filho não vai se casar com essa pessoa. Não casou. Do nada, uma reviravolta. Eu sei que eu voltei de viagem, a pessoa falou, não fala nada, não toca no nome. Mas já não faz parte dessa família. Glória! Libertação. Agora, se você não tiver seus ouvidos alinhados com o Espírito, se você não deixar o Espírito Santo te incomodar, ou se ele
te incomodar e você não se posicionar, você vai chorar. Você vai chorar. Mas dá tempo de você ter uma boa colheita dentro da sua casa. Dá tempo, mães, de vocês escolherem a melhor parte. É muito mais fácil. O mundo de hoje está perdido, está corrompido. Nós temos visto tantas coisas, tantas notícias, tantos adolescentes com problema, tantas coisas que nos aterroriza. O Gabriel chegou com 3 relatos essa semana, enfim, do que estava acontecendo no colégio dele, de uma criança nova que entrou. E me preocupou. Que uma aula era para desenhar a casa dos sonhos. Aí o menino falou, vou desenhar um cativeiro com um monte de morto. Na segunda aula, estava tendo aula de ciências, falando de alguma coisa, de espinha dorsal, não lembro o que era mesmo. Será que se decapitar a cabeça sai junto? E sabe, eu falei, meu Deus, isso é sério. Sabe por quê? Porque se é seu filho, mãe, se é seu filho, será que você está prestando atenção nas coisas que têm saído da boca do seu filho, do que ele tem assistido? Porque depois a gente vê tantos relatos de adolescentes que invadiam o colégio, matando e decapitando. Por quê? Isso chamou minha atenção. O Daniel até falou, Miriam, relaxa. Eu falei, relaxa? Relaxa não. É meu filho que está do lado. Mas isso é preocupante. Isso é preocupante. Porque onde será que esse adolescente está sendo criado? Talvez esteja sendo criado dentro da igreja. Mas talvez os seus pais estejam muito ocupados e não estejam ouvindo. Porém, eu vou na escola conversar segunda-feira. Mas eu não quero só ir conversar para dizer, essa criança tem que sair. Essa criança chegou agora do colégio, porque foi expulsa de outra escola. Só que será que essa criança está tendo uma atenção verdadeira? Porque ficar só sendo expulso, chamando atenção e pulando de colégio em colégio, a coisa pode se agravar. Mas eu quero dizer que eu estou lá para ajudar. Eu falei, Gabriel, trate bem o seu amigo. Primeiro eu falei para tratar bem para não acontecer nada com ele, né? Óbvio. Brincadeira. Mas eu falei, Gabriel, tem que cuidar do meu filho, né? Mas eu falei assim, Gabriel, seja Jesus na vida dele. Eu falei, o que ele não tem recebido, que seja você dando. Porém, para ele dar, ele tem que receber dentro de casa. Para ele dar, ele tem que receber dentro dessa atmosfera. Senão ele vai dar o quê? Se ele está sendo criado só num lar de discórdia. Se ele está sendo criado num lar que não tem respeito. Se ele está sendo criado num lar que é agressivo. Num ambiente em que não é nada agradável estar presente. Lá em casa nós discutimos, sim, gente, eu e o Daniel. Discutimos. Mas nós temos que nos policiar para isso não acontecer na frente dos nossos filhos. Porque a gente se acerta, a gente se perdoa, a gente se corrige. Mas será que ele consegue apagar aquilo da cabecinha dele que ele viu? Talvez a forma que eu falei com o pai dele, ou talvez a forma que o pai dele falou comigo? Para isso não se repetir. São tantos detalhes, né, mães? Tanta coisa, né? Mas você vai dar conta. Nós somos mulheres sábias. E eu declaro sobre a vida de vocês uma graça que excede todo entendimento.
Eu declaro leveza na vida de vocês, mãe. Eu declaro seus ouvidos espirituais abertos. Eu declaro, mães, vocês sensíveis às coisas que têm tirado o seu filho do foco, às coisas que têm tirado vocês do foco. Eu declaro mães que se levantam na madrugada para orar. Eu declaro mães que vão interceder pelos seus. Eu declaro mães, mulheres cheias da presença do Senhor, mulheres que vão impor as mãos e seus filhos serão curados, os seus esposos, seja quem for, as pessoas ao seu redor serão curadas. Quando você vê uma grávida, nós não vamos ser aquela que vai desanimar. Porque normalmente a gente fala, a gente até assustou a Vanessa outro dia numa reunião de amigos. Mas ela falou, amiga, mas é isso, mãe. Amiga, espera pra você ser mãe. A menina ficou horrorizada. Não. Filho é bom. Cansa muito. Demais. Ainda mais o comecinho. Quando eu tive o Gabi, eu chorava. Eu queria levar ele de volta pra maternidade. Eu leva esse menino que eu preciso dormir. Mas você volta a dormir. Você volta a respirar. E depois você sente saudade. Eu falei, eu já tô com saudade de bebezinho pequenininho em casa. Porém, eu vou curtir os sobrinhos e os filhos dos filhos dos amigos da igreja. Eu não vou mais perder muita noite de sono, não, gente. O Theo não dorme a noite inteira até hoje. Eu tô com o meu sono atrasado. Não. Aqui não, gente. E segundo a minha sogra, minha sogra, qual a sua idade? Já tem idade pra ter outro? Tem que ter logo, então, hein? Né, tia? Desculpa, gente, a minha sogra chama de tia. Mas era isso que eu queria trazer pra vocês. Leveza. Amém. Eu vou passar o bastão. Aleluia. Meu irmão, como é poderoso demais. Quem está recebendo da palavra, amém? O que eu quero falar antes da gente encerrar é dizer que a Bíblia tem vários exemplos de mulheres poderosas. A Bíblia ela é recheada de tantas coisas, de tantas instruções. E sabe, querido, eu queria te incentivar, você mulher, a se inspirar nessas mulheres de Deus. A se inspirar na palavra, de fato, aquilo que a Bíblia trouxe em relação a ter o nosso coração voltado à nossa única garantia, meu irmão, que a nossa família vai estar rendida na presença dEle. É a palavra, diga comigo, é a palavra. Fala comigo, eu amo a palavra de Deus. E sabe, eu quero trazer algo bem rapidamente na vida de uma mulher chamada Ana. E eu quero trazer só algo que aconteceu com essa mulher. Na verdade, ela não podia ter filho. Depois você olha a história lá direitinho. Ela não podia ter filho. Houve uma situação onde o marido, porque naquela época, tinha várias mulheres, né? E ele teve um filho com Penina. E aquela mulher tirava sarro, incomodava a vida de Ana, mas a Ana tomou uma decisão de se render no altar do Senhor e clamar por um filho. E fala comigo assim, Deus não resiste uma oração de uma mulher poderosa. Meu irmão, Ana orou e veio um milagre. Fala comigo, veio um milagre. E nasceu um filho. E ela se comprometeu com Deus que ela entregaria aquele filho para o Senhor. Amém? E ela nasceu e o William, sabe o que ela fez? Ela entregou para o Senhor. Mas eu quero chamar a atenção nesse ponto. Mas além de ela ter entregue, ela acompanhou todos os dias o crescimento desse homem chamado Samuel, que foi um homem, um profeta levantado por Deus para fazer a diferença na vida de Israel. Sabe o que eu quero falar com você, mãe? O seu milagre já chegou, chama seu filho. Eu não sei o nome dele, o nosso chama Theo e Gabriel. Eu não sei o nome do seu filho, da sua filha, é o seu milagre. Fala, o meu filho é o meu milagre, é a minha herança. Sabe, o teu filho é a tua herança, o teu milagre. Mas não esqueça que depois de um milagre precisa ter uma decisão no teu coração de acompanhar esse milagre crescendo, de guardar a vida desse milagre, de ver nele e plantar nele o seu amor todos os dias. Sabe, a mensagem de hoje é: cuide daquilo que é teu. Cuide daquilo que é teu. Mãezinha, cuida daquilo que é teu.